Economia criativa são atividades nas quais resultam indivíduos exercitando a sua imaginação e explorando seu valor econômico. Pode ser definida como processos que envolvam criação, produção, distribuição de produtos e serviços, usando o conhecimento, criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição do Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Hoje nós vamos falar de economia criativa. Do meu lado aqui está a Vanessa, que vai falar e vai falar muito bem sobre isso. Nós já tivemos outros encontros e ela está muito por dentro disso que está rolando aí pelo mundo afora. Do meu lado aqui, o José Lúcio, que ficou muito interessado, né, José? Com certeza. O José Lúcio é um incentivador de práticas, de coisas que possam fazer a cidade crescer, iluminar, trazer dólares para cá, trazer euros para cá. E eu acho que a Vanessa tem a ideia. A Vanessa vai promover agora no dia 24, sábado, o segundo encontro de economia criativa. Mais para o final do programa ela vai falar bastante sobre isso. A primeira pergunta que eu vou fazer para a Vanessa, para ela poder falar sobre isso, é: as ideias com valor expressivo geram novos pontos de vista. Prazeres e experiências constroem conhecimentos, estimulam as emoções e enriquecem nossas vidas. Como que isso é possível sob a ótica da economia criativa? Bom, ela é possível não, ela é fundamental. Ela é fundamental, já mudou a tônica, né? Né? Porque ela se movimenta pela questão da experiência mesmo, né? Se cria valor a partir do conhecimento. Do conhecimento próprio da pessoa. Isso, da pessoa. Né? Como é que isso acontece? Tudo dentro da economia criativa parte de um capital intelectual. A pessoa tem um certo conhecimento que ela enxerga uma maneira de movimentar aquilo economicamente. Né? A exemplo, você tem aí o escritor de um livro, né? Ele parte de uma ideia que ele tem, ele é bom em alguma coisa, ele vai fazer um conteúdo para compartilhar aquilo através de um livro impresso ou um livro que vai ser vendido na internet, né? E a partir do momento que ele tem isso concreto, ele começa a gerar valor econômico para outros setores também. Se ele vai imprimir um livro, ele vai acionar uma gráfica. Essa gráfica vai fazer o livro, vai para uma livraria, a livraria vai comercializar esse livro. Então, isso vai gerar você tem o transporte, econômico. você tem o software. Né? Então, acaba que de uma ideia abre possibilidades para vários setores. E isso não só no ramo de escritas, mas tem a arquitetura, a publicidade, né? A gente O reino da manufatura. A classificar em 4. Né? O consumo é um ramo da economia criativa, as mídias, tecnologia e a cultura. Né? Dentro delas tem várias ramificações. Certo. Então, Você falou, repete, por favor, as 4. As mídias, a área de consumo, que é o design, a publicidade, o marketing. Design entra aí, por exemplo, manufaturas também, produção de tecidos, produção Também de roupas, entra, né? Acessórios. Tem aí as tecnologias e a cultura. A cultura em si, né? A gastronomia, as manifestações culturais. Tudo isso pode ser olhado como potencial estratégico para gerar valor econômico no território. Entendi. Né? Ainda que você não tenha indústrias, por exemplo, vamos pegar uma cidade menor, mas que ela queira trabalhar com seus empreendedores, com a economia criativa, você poderia ter nichos ali que transformassem a cidade. Por exemplo, o caso de Tiradentes, né? Tiradentes é um lugar que não tem indústria, mas ela tem uma série de eventos. Sim. Verdade. Aquele seria o exemplo. Pelo fortalecimento da cultura. Entendi. Pessoas vão lá, né, às vezes em locais de difícil acesso, mas por conta de algo que só encontra lá. Certo, né? pois é. E a cultura, ela tem muito isso.
né? Você pode ser igual em várias coisas, mas pela cultura é difícil. Entendi. Né? Eu A acho que cultura isso aí é marca. mais ou menos o que o Zé Lúcio quer, né, Zé Lúcio? Sem dúvida. Eu acho que o importante tem que ser criativo, em todo sentido, né? O empreendedorismo aí é a bola da vez, né? Então, fizeram aquela reforma trabalhista, o que está acontecendo? Muitas pessoas que eram empregadas hoje são empreendedores e vai aumentar cada vez mais. Só para você ter uma ideia, o microempresário individual já são mais de 8 milhões. Daqui a pouco eles vão Nem querer tinha. contratar esse povo, não vai Exato. conseguir, né? E muitos, né, vão passar aí por vários estágios para depois crescer, né? Eu acho que essa ideia realmente é do raciocínio, mas isso também é que está falando, citou Tiradentes, outra cidade do interior, precisa também fazer um estudo, levantamento da cidade, do potencial da cidade, não é isso? Porque eu acho que está mais ligado às cidades maiores e a capitais, né? Onde a possibilidade de sucesso é maior. Porque nas pequenas eu acho que é um pouquinho difícil, né? Porque o mercado consumidor, o número de população é pequeno. Como é que você vai desenvolver, às vezes, uma ideia numa cidade que tem população de 3 mil habitantes e que está perto de um grande centro, né? A gente sabe, a pessoa vai... Todo mundo, o criador, os grandes artistas aí, né? Eles vão para grandes cidades, isso é óbvio, né? Até mesmo o Carlos Drummond de Andrade, né? Saiu daqui para despontar no Rio de Janeiro, né? Então eu acho que deve levar isso em conta. Ou só leva essa criatividade em conta do empreendedor, ou leva também dos funcionários da empresa, qualquer, assim, vamos dizer assim, o público-alvo para atingir. Então, o público-alvo é o pequeno empreendedor, geralmente é parte deles, e precisa muito ter uma visão de ecossistema empreendedor. Eu até acredito, Lúcio, que é mais fácil enxergar possibilidades dentro de um território menor do que de um território de médio e grande porte, por conta do que? Do ecossistema se conhecer, ser mais próximo, né? E Você diz isso dentro de um local menor. Isso, uma melhor visão do todo. Por exemplo, o Juiz de Fora aqui é uma cidade de médio porte, né? Mas, a princípio, a gente tem uma cultura da gente se conhecer, os empreendedores se conhecem, sim. Certo. Né? Não é difícil de acessar, né? Mas a gente tem uma certa dificuldade de definição. Para que lado a gente quer puxar? Para que foco a gente quer? Por ter tantas opções. A gente tem muita coisa boa na cidade. Eu queria falar, né? para dar um exemplo para ela, eu estava passeando em Caxambu no mês passado, aí tinha uma exposição lá de cachaça e queijo. Para mim, eu achei mais interessante se fosse vinhos e queijo, né? Mas era cachaça Mas eles e queijo. adaptaram ao Brasil. Era cachaça e queijo. Ô, Zé Abramo, aí eu estou passando lá, numa barraca, de repente eu vejo um queijo lá, premiado na França. Teve um certame em junho, um queijo premiado. Recebeu medalha de ouro. Lá na França, entendeu? Eu achei na interessante. França que produz queijos maravilhosos. Aí eu comprei o queijo, um precinho para mim, um queijo mundial, primeiro lugar, né? R$80 a forma, entendeu? E é uma delícia para tomar com vinho, viu? Maravilhoso. E aí eu despertei, de onde que é o queijo e tal? Não, isso aqui é do sul de Minas, de uma cidade, Papagaio. Quantos habitantes tem lá? 2.800 Menor habitantes. ainda que então, Caxambu. Acho que entra dentro, você falou, a criatividade. Você já pensou de uma cidadezinha com 2.800 habitantes, leite cru, vai para Paris e ganha o primeiro lugar do mundo, né? Então, é o que realmente você falou. Sim. Às vezes não importa, mais é o potencial do empreendedor, né? E muitas vezes parte de uma pessoa, igual o Tiradentes, né? O Bichinho, né? Que todo mundo fala. Bichinho, Bichinho. Minha mulher vai muito a Bichinho. Foi uma pessoa que acreditou, investiu lá e movimentou as pessoas para fazer as coisas. Tem aquele museu ali para cima também, como é que chama? Então, parte também de iniciativa também pessoal, de desejo, de projeto, de sonho. E às vezes num território desse, que às vezes a única opção é apostar no novo, né? As pessoas estão mais entregues a isso por não ter tantas opções assim. Aí parece que a coisa vai mais rápido. O Vanessa, juntando as falas de vocês aí, eu queria dar um exemplo que eu acho válido. Eu tenho para mim que o crescimento
o nosso futuro ele vai ser construído por tribos que estão espalhadas pelo mundo, mas que têm uma sintonia que é a criatividade. Por exemplo, eu tenho meu programa de rock, né, lá na Rádio Premium. E eu gosto de pesquisar coisas novas. Inclusive, gosto de pesquisar coisas novas que às vezes traduzem ou fazem leituras de coisas antigas. Então o cara pega um som lá da década de 50 e faz ele no formato atual. Outro pega um formato atual e faz da década de 50. É muito interessante. É um estudo da música. Aqueles caras são músicos. Agora, o mais interessante é que eles se conectam pela internet, são de lugares pequenos, da Suécia, da Suíça, da Itália, dos Estados Unidos, do México, tá? Do próprio Brasil. Só aqui no Brasil tem umas 4 ou 5 bandas que eu tenho usado os covers delas no programa, de músicas que são às vezes brasileiras, a maior parte, como eu vou para o lado do rock, a maior parte das vezes estrangeiras, né, que o meu programa é de rock. Então, eles não são necessariamente de megalópolis, né? Talvez o aprendizado deles tenha sido em grandes centros. Eles são pessoas cultas, são pessoas eles são músicos, porque nós estamos falando de música, né? A gente poderia pensar também em outras maneiras. Por exemplo, tem cursos pela internet que ensinam como que você faz uma tela, como você constrói, como você faz a pintura da tela, e são grupos que estão distantes entre si. Eles formalizam e assistem todo dia naquele mesmo horário, né? Ou no horário que puder, e ali eles vão tendo o EAD, né? O ensino à distância, mas não é bem o ensino, é como se fosse um laboratório, né? E você vê que isso aí vai ajudando gente que está lá em Cataguás, o outro está lá no sertão da Bahia, o outro está lá no sul do Brasil, o outro está lá na Amazônia. Quer dizer, essas tribos que têm pensamentos parecidos e que são criativos, eles vão se apoiando pela tecnologia. Pelo propósito. Pelo propósito de chegar até lá. Então eu acho que aí cai por terra assim, as grandes instituições, claro que elas são necessárias, mas cai por terra o acesso a isso aí, a criatividade hoje em dia, ela pode permear a rede, porque existe a rede. Né? Eu acho que é disso que nós estamos falando. Sim, sem fronteira. Inclusive tem pessoas que fazem obras coletivas sem nunca ter se conhecido. Só por uma questão de um forte propósito, onde todos têm bem claro sua função. Eu acho que isso é uma tendência muito forte até para o empreendedorismo que ainda é tradicional. Né? As mesmo dentro da própria indústria, né? Modificando nosso comportamento no trabalho, né? No envolvimento social, na questão de transformar o que a gente faz em valor econômico. A gente está vendo o tempo todo mundo tendo que se reinventar. Certo. Né? E os criativos, eles já vivem isso desde sempre. Ô, Vanessa, você vai estar promovendo aí, né, o segundo encontro aí da economia criativa, né? Qual que é o público-alvo? O que vai ser tratado? Os palestrantes, quais são? E dentro dessa visão que você falou, tem o empreendedor, mas tem que ter o consumidor, né? Como é que vocês analisam o perfil do consumidor, vamos dizer assim, do terceiro milênio? É mais exigente? Como é que está sendo esse contato para empreender, mas ver o que o consumidor hoje está querendo? Então, eu vou partir dessa última fala sua aí. A questão é, quando a gente fala em economia criativa, a gente volta na sustentabilidade. Né? O nosso foco também é pensar no ser humano assim, como centro da coisa, né? O que não vai prejudicar o meio ambiente, o social, até para propor coisas, né? Às vezes a gente tem uma mega ideia, mas que aquilo vai gerar uma perturbação no território onde a gente está. Então, será que é viável fazer? Será que não? Então, o empreendedor criativo, ele tem essa preocupação de ter uma visão holística também. Por isso que eu usei aquela palavra ativismo. Do ativismo. Isso, ser um agente local de transformação. Né, na minha fala, quando eu falei do evento de sustentabilidade, eu falei disso. O empreendedor, ele não pode ter como finalidade somente o lucro. A missão tem que vir na frente. O lucro ele vai manter a missão de pé. Né? Ele vai fazer valer aquilo, porque ninguém vai trabalhar também sem um retorno financeiro. Mas a missão sempre está na frente dele.
Né? E geralmente essa missão vem de uma vontade de transformar alguma coisa onde ele está. E você acha que o consumidor, ele percebe isso, ele é imbuído disso? Sim, ele é. Ele se educa ele já por é isso? mais consciente. Ele precisa de ter mais informação das coisas que ele consome. Hoje em dia é impossível. Principalmente quando se vai para o auxílio da tecnologia, para vender pela internet. Você tem que dar todos os detalhes. O que vai te diferenciar de algo que está lá no físico, no meio físico? É a quantidade de informação que você coloca. Né? Se você não especificar muito bem aquilo, você pode perder para um comércio de porta aberta, né? Que você passa ali e compra rapidamente, aquilo e pronto, vai embora. Né? E isso é muito bem trabalhado dentro da economia criativa. Por exemplo, mais ou menos, acho que eu estou entendendo o que o José Lúcio está perguntando. Por exemplo, você passa na beira de uma estrada e vê um empóriozinho. Eu estou falando isso porque aconteceu isso comigo. Eu estava lá em Goiás, passei num empório assim, que você subia um morrinho assim. Quando eu entrei lá dentro, eu e minha mulher ficamos maravilhados. O que tinha de queijo, de mel, banana assim. Pequi, uns negócios diferentes. Dois pequi. Eu falei assim, eu vou sair daqui gordo. Comecei a comer uma porção de coisa lá dentro. E aí compramos e trouxemos. Aliás, nós estávamos indo para Mato Grosso. Aí eu fiquei maravilhado com aquilo. Tudo natural, entendeu? Tudo natural. Né? Aí você passa numa vendinha do supermercado, não estou falando mal do supermercado, ele é um varejo, né, e tal, ele vende no atacado, mas ali é o varejo, e ele pega várias marcas, nem todas são marcas com aquela procedência. Né? Eu acho que o consumidor hoje em dia ele tem capacidade de ver isso. Quando ele não tem chance, ele vai no primeiro mercado de porta aberta. Mas quando ele tem chance, ele depura o olhar dele. Então, quer dizer, isso significa que e isso é ecossustentável, né? Porque você faz menos mal ao ambiente. Mas eu queria introduzir uma coisa na fala do Zé Lúcio, quando ele fez a pergunta. Alguns pilares, ele está falando do consumidor, né? E o consumidor ele vai se sentir conquistado por algumas características. Eu queria colocar aqui, a economia criativa é uma oportunidade de resgatar o cidadão, inserindo-o socialmente. O consumidor, incluindo-o economicamente, através de um ativo que emana de sua própria formação, culturas e raízes. Eu queria que você falasse desse consumidor que nós estamos falando agora, em relação a quem produz, a quem cria, né? quem está trabalhando na economia criativa, inclusive dentro da própria indústria, a indústria formal, a indústria habitual que nós conhecemos aí, como que a cultura e as raízes dele faz diferença, como que ela consegue chegar lá. E também se é isso que você está tentando resgatar nesse segundo encontro. Então, geralmente, o empreendedor criativo, ele utiliza muito de colocar sua personalidade, né? Naquilo, no que ele acredita, ter um pouco de autoconhecimento, ou muito autoconhecimento, né? Para apostar naquilo que é tão específico que ele não sabe se vai ter jogo no mercado. Entendi. Né? Que é o que acontece, assim, a economia criativa, ela teve um boom, digamos, né? Muito pelo acesso mais democrático que a internet trouxe, assim, de você testar um produto que você não abriria uma porta para colocar ele. Né? Inclusive tem aquelas perguntas lá, quem gostou, quem não gostou, as reclamações, né? Então a internet ela é democrática e ela assessora muito bem pessoas que, tipo assim, eu quero levar a minha cultura lá da tribo tal, que ninguém conhece, e fazer um produto disso. Ela pode começar a movimentar isso pela internet. E aí ela vai achar pessoas que são nichos, né, para ela, tão específicos, que se ela colocasse só em Juiz de Fora, numa porta aberta aqui no centro da cidade, talvez ela fecharia no mesmo mês. Entendi. Porque ela não encontra as pessoas, né, que são tão específicas daquilo. Então a gente tem um grande desafio aí, que é o mercado de nicho. Mercado de nicho. Por exemplo, aquele exemplo que eu falei ali, comentei em off com você lá, do capim dourado, né? Você sabe o que é isso? Eles fazem umas bijuterias de capim dourado e é um negócio altamente valorizado atualmente. Ficou valorizado, mas começou como uma peça artesanal.
Né? Hoje você passa em São Paulo lá, você passa nas capitais, você vê aquilo ali maravilhoso, um negócio muito bem feito, tecido ali à mão, ali, não sei nem como é que eles fazem aquilo, e aquilo ali ficou muito valorizado. Quer dizer, alguém viu aquilo, alguém teve aquela ideia, alguém produziu aquilo, foi produzido artesanalmente, depois vem um outro, aglutinou aquilo e começou a fazer as vendas, né? Sim. Seria mais ou menos isso? O marketing, né? Começou o marketing. E também se apropriar também do que o território pode fornecer, né? Porque no caso era o que tinha lá Matéria-prima, né? Então isso Matéria-prima. influencia, a identidade da pessoa influencia, o que o território pode oferecer a ela para ela desenvolver em cima daquilo também influencia. E a internet ela apoia. E ela torna democrática, ela dá visibilidade, né? Você consegue varrer de um canto ao outro, né? Sim, dá para você validar a sua ideia sem ter tanto risco, né? De investimento em coisas físicas. Eu acho que a economia criativa, eu tenho a impressão que a economia criativa, ela sempre existiu, entendeu? O que rola é que você não tinha meios de divulgá-la. Quando você chegava num determinado local, você achava uma coisa maravilhosa lá, você fala, vou levar isso lá para não sei aonde, né? Mas você não tinha. Hoje em dia você tem a internet, é onde as tribos se encontram, né? Eu queria que você falasse agora desse segundo encontro e dissesse para os nossos espectadores aí quem são as pessoas que vão estar no seu segundo encontro, né? Esse segundo encontro vão ter palestras. Como é que é? Explica aí para a turma aí. Então, o segundo encontro que vai acontecer dia 24 de agosto, né? Aonde que é? Na Universidade Federal Juiz de Fora, em parceria com o CRIT, a UFJF, Centro de Ciências. Ele tem como foco a economia criativa na transformação digital. Por que foi esse o tema escolhido? Partiu também de uma pesquisa feita no primeiro encontro, né? Das pessoas colocarem suas dificuldades, talvez por aqui ser um polo de formação de tantas pessoas que estão inseridas nesse setor, vem uma dificuldade com certa concorrência, né? E aquilo me chamou a atenção para trazer esse tema da tecnologia como um apoio, né? E ela também inserida, porque a tecnologia é o que dá visibilidade à economia criativa, principalmente os recursos que a tecnologia gera, porque ela ela própria é criativa, né? Ela é do setor, né? Mas ela apoia muitos outros segmentos da economia criativa. E aí a possibilidade de trazer a esse público alguns conhecimentos que a tecnologia pode auxiliar para que esse empreendedor esteja em Juiz de Fora, mas que também esteja no mundo. Entendi. Né? Ele pode estar aqui, ele pode gostar daqui e ficar aqui, mas que ele possa ter visões que ele está numa economia global, ele está competindo com o mundo, não só dentro de Juiz de Fora, mas... Ele pode vender até para o exterior, né? Para o exterior. Mas aí, com esse fechamento desse tema, que foi algo que eu pensei de aprofundar nesse segundo momento, eu programei um evento que tivesse mais, assim, falas mais dinâmicas, assim, como conversa, debate. Lógico que, como o tema é muito novo, a gente vai ter um momento que o Renan Caixeiro vai falar sobre a economia criativa na transformação digital, porque ele tem um empreendimento nessa área, uma agência mesmo de marketing nessa área. Entendi. Que não é o meu foco de trabalho, né? Mas você está levando lá para participar. Foi um projeto, minha área em específico é projeto, então eu articulei projeto, né, para que isso acontecesse. E depois vai ser só momentos assim, que vão ser colocados cases de empresas que atuam na cidade, nesse segmento, né, para inspirar pessoas também a verem que pessoas que estão aqui estão se projetando lá fora também. Entendi. Né, de certo modo. Depois vai ter, no final da manhã, um debate com pessoas da prefeitura, da própria universidade, alguns movimentos da cidade com relação à tecnologia, que tem relação com a tecnologia, colocando todo o ecossistema empreendedor, digamos, todo assim, o que está no meu domínio de conhecimento. Certo. E outros que você vai conquistar. Que vou conquistar, espero eu. Eu queria falar uma coisinha, né, sobre isso aí.
a debater assim, o que eles veem em tecnologia e inovação dentro da nossa cidade. O que eles veem disso sendo agentes aqui no nosso território. Certo. Né? Quais ações estão sendo produzidas. Então, a gente vai debater nesse sentido. Na parte da tarde, eu me preocupei em trazer pessoas que são da área de finanças. Ah, sim. Né, pessoas que têm conhecimento na área financeira, como trabalhar uma inteligência financeira para esse negócio criativo. E também captar, né? Captar Isso, recursos também. Porque, de certo modo, existem, em relação a outros setores, esse setor é muito contemplado com editais, com bancos de desenvolvimento querendo investir, prêmios de não ser nacional, internacional, querendo investir em ações nesse sentido. É o caso do queijo lá. Os próprios editais da área de sustentabilidade estão de olho nisso. Então, assim, para captar recurso, tem que ser estratégico, né? Então, é importante desenvolver um olhar para esse lado, né? A gente, às vezes, romantiza muito fazer, mas pensar no retorno disso tudo também é importante. Você se estabelecer. Né? E, finalizando, vai ter um workshop onde a gente vai tratar a marca profissional e empreendedorismo digital. Marca profissional? Isso. Empreendedorismo digital. Junto, tá. correlacionando isso. Pelo que eu estou vendo aqui, é uma estrutura muito interessante. Inclusive, no meio da sua fala, eu quase te cortei, desculpa, porque eu queria dizer uma coisa que, não sei se eu estou puxando a brasa para a nossa sardinha aqui, mas nós somos pessoas mais velhas e não somos necessariamente pessoas não criativas. Você concorda comigo? Claro, né? Concordo. Por exemplo, ele dentro do setor da advocacia, ele poderia ser consultado, virar um consultor. Por quê? Porque ele tem uma bagagem muito grande, ele continua antenado, ele está aqui, ele está lendo, ele está tentando saber. Eu também, eu tenho uma outra praxis, mas é uma coisa similar. Então, quer dizer, pessoas de quaisquer idades, não apenas empreendedores jovens, mas pessoas que tenham ideias e que sejam de quaisquer faixas etárias, sejam donas de casa que acabaram de criar os filhos, não tem nada o que fazer e resolve ser empreendedora, ou uma mulher que já trabalhava, teve que parar de trabalhar por causa dos filhos, vai voltar com alguma ideia, ou um jovem que quer criar alguma coisa, ou uma pessoa já da minha faixa etária dele aqui, que ainda estamos aí vivos e ávidos por fazer alguma coisa, e as pessoas ficam mandando a gente ler Bíblia e rezar terço, quando na realidade a gente ainda tem muita coisa para dar. Então eu acho que essas pessoas poderiam estar nesse evento, entendeu? Todas as faixas etárias, todos os sexos, se é assim que se fala, todos interessados em conhecer mais, em conhecer mais, saber como que você vê. A internet é tão democrática que ela permitiu que pessoas que não se conhecem interligassem e trocassem experiências. Eu vejo, por exemplo, no meu Face, por exemplo, eu tenho várias pessoas da minha faixa etária que estão na atividade, que têm escritórios, que estão fazendo exposições, que dão pareceres jurídicos, que dão pareceres na área de sociologia, antropologia, são professores universitários, que a minha área é mais professor, né? Professores universitários e tal, e eles estão em plena ebulição, citam livros que leram, falam de autores, fazem interpretações. Quer dizer, se isso existe dentro da casa de cada um e entra na rede, são tribos que se conhecem, podem ir ao seu encontro e... Estão todos convidados. Estão todos convidados. Gente, então a gente vai terminar aqui. Eu vou agradecer muito a presença da Vanessa, que é minha velha conhecida, gosto muito dela, acho ela uma pessoa assim que ela ainda vai dar muito trabalho, ainda vai aparecer muito no Brasil e no mundo aí. Agradeço aqui a presença do Zé Lúcio aqui, que contribuiu, né? Nós estamos sempre aí lutando, né, Zé Lúcio, para ocupar o nosso espaço na terceira idade. Né? E eu quero agradecer também a você que nos acompanha até aqui, para pedir que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, ativando o sininho, que você comente, deixe perguntas aqui que você queira respondidas e ative o sininho para que você seja sempre avisado quando tiver um novo vídeo. E todos os dias nós vamos estar aqui com a sua companhia. Muito obrigado. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.